Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo os meus carimbos, tá? Tanto os wood stamps que eu tenho, quanto os clear stamps, tá? A maneira como eu organizo, principalmente os clear stamps, foram 2 vídeos no YouTube que eu assisti de pessoas que organizam os carimbos e eu achei muito bacana e pra mim serviu, então eu só adaptei aqui em casa e coloquei os carimbos da maneira como as meninas tinham sugerido, tá? Tá, então eu vou mostrar aqui primeiro o wood stamp. Todos os wood stamps que eu tenho, eu tô organizando dessa maneira. Então eu coloco todos dentro de uma cestinha como essa e não tem assim muito critério, porque como eu não tenho muitos carimbos, então não tem a necessidade ainda de eu ficar selecionando e colocando eles por categorias, né? Então, animais e, sei lá, letras e tudo mais, eu ainda não tô fazendo isso porque eu não tenho muitos carimbos, então eu coloco todos os wood stamps juntos, tá? O que eu faço é colocar os maiores mais embaixo e aí os menores eu vou colocando em cima. Eu separo um pouco, mais ou menos, por exemplo, aqui vocês vão ver que tem o tema de Natal, então eu tentei colocar mais ou menos os que estão com o tema de Natal, mas tentei colocar junto, e alguns outros temas que tem Halloween também, deve estar por aqui em algum lugar, também tem Halloween, ó. Então eu procurei colocar junto também, tá? Certo, então esses são meus wood stamps. Eu procuro, quando eu pego esses pequenininhos, por exemplo, que são de letras, quando eu tenho esse tipo de carimbo, que é pequeno, então eu tento procuro um recipiente pequeno que caiba todos eles. Então aqui tá todo o alfabeto, ele veio da mesma forma que esse, tá? Mas aí eu tentei colocar todos juntos. Aqui no caso eu tenho os números, tá? E aí eu coloquei também dentro de uma caixinha. São caixinhas que vêm até outras coisas que você compra e aí elas também servem como caixinhas pra colocar alguma coisa. Então todas as caixinhas que às vezes eu compro alguma coisa diferente, as caixinhas eu costumo salvar e depois eu vejo se eu consigo ter alguma utilidade pra elas. Aqui tem outra também, ó. Então é mais ou menos assim que eu guardo. Esses são todos alfabeto, alfabeto, e aqui são os números. Então os pequenininhos eu procuro guardar dessa forma. Eu ainda tenho esses pequenos, que aí eu também fiz, vocês já devem ter visto em outros vídeos, eu guardo dessa forma, tá? São quadradinhos, são pequenos, e aí pra não ficar perdido dentro da cesta, então eu coloquei todos juntos, tá bom? Bom, os clear stamps. Aqui nós temos os clear stamps, todos os clear stamps que eu tenho praticamente. Alguns estão fora daqui porque eu tô trabalhando num projeto, mas praticamente todos os meus clear stamps estão aqui. Então eu não tenho muitos carimbos desse jeito, tá? Então aqui eu tenho 2 maneiras de conservar os meus carimbos. Um é colocando dentro de capas de DVD, ou nesse caso, capinha de Blu-ray. E a outra forma que eu vi também, e que pra mim funcionou muito bem, é essa forma, que é colocar os carimbos, eles do jeito que eles vêm, tira de dentro do saquinho e coloca em outro saquinho, que esses saquinhos nada mais são do que esses são saquinhos que no caso, eu comprei em loja de comic book, que é loja de quadrinhos, né? Então eles vendem para as pessoas que querem conservar os quadrinhos, as revistas em quadrinhos, então eles vendem o saquinho e o papel, né? Então eu vi num vídeo uma menina utilizando esse tipo dessa forma para organizar os carimbos dela, eu achei muito bacana. E aí eu resolvi tentar fazer pra mim e deu certo. E depois que você coloca aqui dentro, você coloca pode etiquetar. E aí na hora que você for procurar, você coloca aqui. E na hora que você for procurar, você só vem aqui e você já vai saber qual é o carimbo que você necessita.
Tá vendo? Com todos etiquetados. Tá. Isso eu faço para carimbos grandes, tá bom? E também para alguns que eu quero manter ainda, né? Que eu não quero colocar em saquinho menor para não ficar muito desorganizado. Então eu coloquei todos os grandes, né? E médios, cartelas grandes e médias. Eu coloquei basicamente todas. Aqui tem a etiqueta. E aí, de Natal. E aí essa maiorzinha de café. Enfim, assim fica organizado. Quanto a esses outros, quanto a essas colocar dentro da capinha, eu aconselho capinha que tem que ser lisa por dentro, tá? Não é aquela capinha que vem, a maioria das capinhas elas vêm rugosas, né? Elas vêm um pouco ásperas, então eu não recomendo porque o carimbo não vai aderir muito bem. Então tem que ser as capinhas lisas, que aí quando você for organizar, elas ficam bem bacanas. Deixa eu pegar uma bem bacana aqui. Ó, ela é lisa por dentro, tá vendo? E aqui são flores que eu tenho, tá aí alguns números. E aí quando eu fecho eu também etiquetei, e aí fica fácil de eu saber o que tem aqui dentro. Na hora que eu for procurar, que eu estiver fazendo algum projeto, eu já sei o que tem. Tem essa também, que também ficou bem organizadinha. Tem gente que não gosta porque o pretinho, o desenho que fica no plástico quando o carimbo vem, tem gente que não gosta porque aí quando você coloca aqui, você perde o plástico. Mas mesmo assim, dependendo do carimbo, você consegue ver, né? Então dá pra você manter. Eu, por exemplo, não faço muita questão do desenho que vem junto, que é essa parte preta que vem no plástico, eu não faço muita questão justamente por causa disso, porque eu consigo ver todos os meus carimbos, então pra mim tá tranquilo. Mas pra quem não gosta, então aí eu já aconselho esse tipo de organização. Tá, então aqui a gente tem esse outro tipo de carimbo, que na verdade são carimbos pequenos que eu comprei, que eles vêm em volume, eles vêm em unidades, né? Então pra mim, por exemplo, para colocar dentro de um pacote desse, ele fica muito pequeno, então acho que não compensa, né? Aí o que eu faço? Eu só tirei eles de dentro do saquinho, tá vendo? Do jeito que eles estão mesmo. Tirei de dentro do saquinho, com os dois plásticos que ele tem, com os dois pedaços de acetato que ele tem. Eu coloquei todos, que são inteiriços, digamos assim, né? Coloquei dentro de um potinho e fechei. E aí também coloquei uma etiqueta. Então coloquei etiqueta para eles e coloquei etiqueta para todos. Inclusive aqui, por exemplo, tem vários, né? E aí vários, mas vários quais carimbos? E aí eu coloquei os temas dos carimbos que tem vários aqui dentro. Então você pode fazer isso também. Aqui tem como eu organizo os meus papéis. Então, por enquanto, eu estou colocando os papéis tipo A4, tô colocando eles todos aqui, tá? Os outros papéis eu tô organizando mais ou menos assim. Então, aqui embaixo eu coloco os blocos, porque eu compro os meus papéis, a maioria deles eu compro em blocos, tá? Então, aqui eu coloco os blocos. Aqui dentro eu tenho toda essa parte de fitas que eu coloco, né? Ali atrás também tem fitas. Então, as que tem furos que eu posso colocar aqui, eu coloco. Aqui mais papéis, todos inteiros. E aí, aqui eu tenho 3 caixas, certo? Aliás, duas caixas grandes para papéis 12 por 12, ou 30 por 30 centímetros, né? E aqui são para papéis pequenininhos. Então, como é que ficou? Bom, deixa eu mostrar. Aqui eu coloco todos os recortes bem pequenininhos que eu tenho, tá?
tudo que eu tenho de pequenininho, pequenininho mesmo. Um papel que você cortou, um projeto que você fez e sobrou um papelzinho pequenininho e que você pode usar em outro projeto. Então eu guardo. Então estão todos os pequenos, os retalhos de papéis estão todos aqui nessa caixinha, tá? Nessa outra caixa, eu tenho os papéis também mais inteiros ainda, papéis grandes, tá? Blocos inteiros também eu tenho, então aqui, separadinhos também, porque também não cabe todos aqui embaixo, certo? Bom, e por fim, nessa parte, aqui eu tenho, quando eu corto alguns papéis e fica tiras, sabe quando você corta um papel grande e aí fica as tiras? Então tem todas as tiras aqui dentro, se eu precisar. Às vezes eu quero completar alguma foto, colocar uma borda na foto, então eu tenho todas essas tiras que podem me auxiliar. E por fim, também são todos recortes, mas são papéis que estão mais inteiros, né? Então não são retalhinhos, digamos assim, são retalhos maiores que eu tenho. Então eu separei em outra caixa, que aí ficou junto com as tiras de papel. Que assim eu sei, se eu precisar fazer algum detalhe, eu sei onde tá os meus papéis pequenos e eu sei onde tá os retalhos maiores ou os papéis que estão completamente inteiros. Por fim, eu organizo dessa forma. Então, os carimbos de madeira. Aqui tem algumas folhas também e algumas coisas que eu utilizo, tá? Algumas são várias coisas, então anéis para colocar nos álbuns, né? Ou uma cera para passar nas linhas se eu for costurar alguma coisa. E tem alguns ilhosos e tudo mais. Aqui tem alguns papéis pequenininhos, tá? Esse é tema de Natal, o outro é variado, tá bom? Esse daqui é um bloco que eu tenho, mas é folha para trabalhar com água, então é aquela water paper, tá? E aqui são algumas cores de cardstock. Por fim, tem aqui também os clear stamps, tá? Aí o resto que eu organizei, então tá tudo organizado, minhas coisas estão basicamente organizadas aqui. Então, continuando, aqui nós temos alguns stencil, que não é muito também, eu ainda tô comprando alguns, mas são só alguns que eu tenho, que eu uso em alguns trabalhos que vocês já viram, tá? Tá? E aqui tem todos os meus pós para emboss, também estão organizados aqui. Mas essa organização, que são todos os meus ink pads, né, minhas carimbeiras estão todas aqui, e minhas colas com glitter para fazer os trabalhos também estão todas aqui, junto com as tintas de estresse e a ferramenta que a gente usa para poder utilizar essa de estresse. Aqui eu coloquei todos os meus furadores, tem mais alguns, mas tô trabalhando no projeto, não são muitos também, mas já consigo organizar aqui. Por fim, são as minhas ferramentas, e aí tem a cola quente, né, a pistola de cola quente, alguns pincéis, outra que eu uso para carimbar também, que eu já mostrei no outro vídeo, a ferramenta para aquecer e fazer o emboss, com pó de emboss. E basicamente tá organizado assim, por enquanto. A última gaveta, digamos assim, a última caixa, ela tá vazia ainda, não tem nada, então quando eu precisar organizar, já sei como organizar. Mas basicamente tá tudo organizado
dessa forma. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da minha organização de hoje. Espero que possa ajudar vocês a organizar um pouquinho mais o cantinho onde vocês trabalham. Até o próximo vídeo. Tchau!